queridos, Deus abençoe a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vem Pensar TV. Eu sou o pastor Jefferson Neto e hoje estarei gravando mais um vídeo de entrevista e bate-papo com um querido amigo. Nós já temos um vídeo aí no canal, eu me refiro ao pastor Samuel Ribeiro. Pastor Samuel Ribeiro, além de ser um amigo já de longas datas, já realizamos muitos projetos juntos no ministério. E, além disto, é um tremendo ensinador da Palavra de Deus, um homem que eu admiro quando abre a palavra para ensinar. Tem uma vasta experiência como pastor local, portanto não é um aventureiro que caiu de paraquedas viajando por aí de igreja em igreja. É um homem que tem uma história e pastoreou muito tempo, fundou igreja, pastoreou igreja e hoje está servindo ao Senhor no ministério itinerante, o ministério missionário mesmo, porque cuidar da igreja também é missões, né? E Deus tem dado a ele mensagens muito contundentes no que diz respeito à formação da igreja, né? Deus tem dado ao pastor Samuel Ribeiro um entendimento muito claro de como trazer a igreja de volta para o seu perfil bíblico, o seu perfil neotestamentário. E hoje ele vai estar falando exatamente sobre isso, o perfil da igreja na atualidade. Então, eu estou ansioso para poder ouvir, porque eu sei como que Deus tem colocado no coração desse companheiro essas informações, e eu quero imediatamente aqui saudá-lo. Pastor Samuel, Deus te abençoe, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, pela segunda vez, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Pastor Jefferson, para mim é uma alegria também de um valor inestimável, poder voltar a este canal Vem Pensar, que eu acredito que Deus tem se utilizado da sua vida para o alcance de uma multiplicidade de pessoas em diferentes partes da América, do Brasil e do mundo, que de outra forma nós não conseguiríamos ter acesso a essas pessoas. Então quero mais uma vez parabenizá-lo por essa iniciativa, por essa graça que Deus tem te proporcionado de colocar esse canal no ar para desta feita servir para contribuir com o crescimento do reino de Deus. Amém, companheiro, amém. Bom, nós estamos aqui na linda cidade de Boston, né? Está aí a cidade de Boston atrás, esse cenário. Estamos entrando no inverno, né? Hoje deve estar lá fora o que? Uns 5 graus. Em centígrados, uns 5 graus mais ou menos. Abaixo de zero. Abaixo de zero, negativos. Então, realmente a coisa tá feia, né? Ainda bem que aqui no estúdio está quentinho, né? Está quentinho. Está agradável. Mas, bom, eu queria já entrar contigo no assunto. Primeiramente, eu queria te pedir para fazer um resumo, né? E eu tenho certeza que os inscritos do canal degustaram maravilhosamente aquela primeira entrevista, né? A Igreja e Sua Missão. A Igreja e Sua Missão. Eu sei porque eu recebi inúmeras mensagens, né? De pessoas comentando e tal. Então, primeiramente, eu queria que você fizesse um resumo, nós vamos aí continuar daí para frente para ver o que Deus pode então trazer ao nosso conhecimento nesse vídeo. Esse tema, o perfil da igreja na atualidade, é praticamente uma continuidade do que a gente discutiu sobre a Igreja e Sua Missão. Só que ainda não estava o conteúdo propriamente no meu coração, mas semana passada eu tive a alegria, a satisfação de ministrar numa escola bíblica em South Carolina, lá em Morbid, pastor Oséias Johnson, e ele mandou o tema para mim, a igreja, o perfil da igreja na atualidade. Aí eu fui para a Bíblia para ver o que Deus colocava no meu coração para compartilhar com os nobres lá em relação a esse tema. E abri um leque de algumas informações que eu acho que foram úteis para mim, úteis também para os irmãos que estavam lá na escola bíblica, e eu acredito que a gente pode ampliar esse leque, tornando esse assunto um tanto mais conhecido daqueles que nos dão a honra de estar conectado aí com Vem Pensar. Entendeu? Então, eu imagino que nessa abordagem você faz uma análise do perfil atual, né? e do perfil ideal. Exato. Eu imagino que a coisa caminha nessa Exato. direção. A gente está com um perfil da igreja hoje que
de alguma forma, ele se incompatibiliza com o perfil original que Deus traçou para ela, com o plano original de Deus, né? E para se entender de alguma forma isso melhor, seria interessante que você pudesse me ajudar com um texto bíblico de Mateus, capítulo 3, versículo 16. E a gente vai dar uma olhada nesse texto, porque aí eu vou fazer uma introdução baseada nesses textos que eu vou citar, que propriamente vai dar um leque, vai abrir um leque para uma compreensão mais substanciosa sobre este assunto. Mateus 3,16. É. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E não tem um complemento? Vê o outro texto. Verso 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ok, verso 17. Então, Jesus, ele viveu aqui na Terra, em especial na geografia da Palestina e Israel, por um período de 33 anos e aproximadamente 6 meses. E é interessante que a Bíblia, ela discute, Jesus se manifesta, a gente entende que ele estava com 12 anos no templo, quando ele discute com os doutores ali no templo. Dos 12 anos até os 30 anos, a Bíblia silencia no que se refere a Jesus, em relação ao que ele houvera feito ou deixado de fazer. E daí, quando eu li esse texto, eu descobri uma coisa interessante. O texto diz que ele foi levado às águas com 30 anos para ser emergido nas águas por João Batista. E aconteceu um fenômeno, né? Os céus se abriram, o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba sobre ele, e o Pai bradou lá de cima dizendo: Este, usando um pronome demonstrativo, apontando para ele, dizendo: Este, aí usa o verbo ser, é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E aí eu fui comparar esse texto com o texto de João, capítulo 4, verso 34, que eu queria que você também expusesse ele para os nossos queridos poder acompanhar a linha de raciocínio. João 4,34. 4,34. Deixa eu colocar na tela aqui para eles poderem acompanhar. Diz assim: E Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Muito bem. Então aí você vai ver nesse texto de João 4,34, Jesus externando que ele tinha uma fome exacerbada de querer fazer. Então você vê que existe um verbo no texto. A minha comida, como é que está aí? A minha comida consiste... A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então ele está externando que a comida dele, a fome que ele tinha, era de fazer a vontade de Deus, a vontade daquele que houver ali enviado. Tá? Só que de 12 até 30 anos, você não vê Jesus fazendo nada, você não tem nenhum registro na Bíblia de algo que Jesus houvera feito. Está entendendo? Ok. E aí você vai para... Daqui a pouco eu volto nesse texto. Aí você abre em Jó capítulo 1, no verso de número 8, você vai perceber um outro verbo que está escondido nas entrelinhas do texto, que é interessante. Tá, Jó 1,8. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então você vai perceber aí um dos homens de um caráter dos mais ilibado que a gente encontra no texto bíblico das Escrituras do Antigo Testamento, que foi Jó. E esse homem tinha um status. O texto diz que ele era o maior do Oriente. Em termos de propriedade, o texto diz que ele tinha 3.000 camelos, 500 juntas de bois, tinha 7.000 ovelhas, tinha servos e servas, e era o maior do Oriente.
No entanto, Deus não elogia Jó pelo que ele tem. Deus podia dizer assim para Satanás: viste lá na terra o meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, que tem 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Não, mas Deus elogia Jó pelo que ele é. Deus diz assim: viste lá na terra o meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então, nesses 3 textos dos quais a gente leu, tanto de Mateus quanto de João e de Jó, a gente descobre 3 verbos. Com relação ao batismo de Jesus, Deus usa um verbo dizendo: este é, verbo ser. Tá? Com relação ao desejo de Jesus de fazer a vontade de Deus, você encontra o verbo fazer. Jesus tinha fome, desejo exacerbado de fazer a vontade daquele que houvera lhe enviado. E no livro de Jó você encontra o verbo ter. Na verdade, Deus elogia Jó não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Então a gente descobre que, a despeito de Jesus não ter feito absolutamente nada dos 12 até os 30, ele não é elogiado pelo que ele faz. Ele é elogiado pelo que ele é. Você está entendendo? Ok. Então o que se descobre é que a essência do evangelho neotestamentário não está no fazer, mas sim no ser. E nem no ser. Ok. E aí o perfil da igreja na atualidade está numa inversão, está na contramão do plano original de Deus, porque o plano original de Deus para a igreja é que ela seja, tá? fundamentado em Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Porque só nisso aí que você está acabando de dizer, nós já poderíamos enumerar aqui uma série de problemas, né, acarretando a igreja. Exato. Por causa dessa, digamos assim, dessa busca desenfreada por ter coisas, adquirir coisas. Exato. Né? E aí tem aquele que pensa que quanto mais tiver, se a igreja for muito grande, se ele tiver uma igreja grande, se ele tiver muitos dons, ou se ele tiver um bom nome, ou se ele tiver isso, ou se ele tiver aquilo, então ele poderá fazer uma grande obra para Deus. Exatamente. Ou será mais amado de Deus. Exato. Então está havendo uma inversão de valores. Entendeu? Esse perfil, o perfil da igreja da atualidade, não é o perfil original. O perfil original está fundamentado no ser. E o perfil da atualidade está no ter e no fazer. Você está entendendo? E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente descobre que desde os dias do ministério de Jesus... Isso é muito profundo. Veja bem, desde os dias do ministério de Jesus, quando a igreja ainda era um embrião, Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. Jesus disse: eu vou comprá-la com meu sangue. Né? E Jesus inaugura ela no dia de Pentecostes. Ela ainda era um embrião no período do ministério dele. Mas já havia 2 correntes teológicas que assediavam a igreja, entendeu? Para nortear a postura comportamental dela, que é exatamente as correntes teológicas que está registrada aí em Atos capítulo 3, versículo de número... Atos capítulo 8, né? Que eu Atos 23, 8. Atos 23, verso 8. Veja o que diz o texto. Atos capítulo 23, versículo 8. Deixa eu jogar na tela aqui também. Diz assim: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma outra coisa. Então, você veja bem, aí havia dois grupos que na verdade eram desafetos de Jesus, tanto os saduceus quanto os fariseus. E os 2 grupos tinham uma influência religiosa descomunal nos dias do ministério de Jesus. Tá? Por exemplo, os saduceus tinham uma influência política, porque eles trabalhavam praticamente associados ao governo de Roma, entendeu? Alimentavam os caprichos de Roma, eles eram representantes praticamente dos ideais de Roma, porque Israel era uma província de Roma na época, e era exatamente dos saduceus onde saía o sumo sacerdote, saíam os sacerdotes. Você está entendendo? Eles tinham influência política, eles tinham influência religiosa porque eles estavam na elite da religião, como sumo sacerdote e sacerdotes, e eles eram ortodoxos.
eram ortodoxos. Só que era uma classe elitizada, era uma classe de gente abastada, gente rica, entendeu? A despeito do povo, né? O A povo vivia na miséria. O povo vivia na miséria e eles eram uma classe elitizada, uma classe rica, e eles tinham um apego, de alguma forma, muito ortodoxo com as escrituras sagradas, entendeu? Com os escritos de Moisés. Porque a Bíblia que Jesus usou nos dias dele era uma Bíblia, a Bíblia hebraica era composta de 3 divisões, era composta do Pentateuco, dos Salmos e dos Profetas. Então eles tinham um carinho especial com esses escritos, de maneira que eles eram ortodoxos, aplicados, só que eles tinham uma deficiência doutrinária. Eles não criam na manifestação dos anjos, não criam na ressurreição e nem vida após a morte. Então, em outras palavras, eles não criam em manifestação sobrenatural da parte de Deus. No entanto, os fariseus já criam. E os fariseus, enquanto os saduceus eram elitizados, estavam no topo, entendeu? No sentido socioeconômico até social, os fariseus eram de classe média para baixo. Era de classe média para baixo, e a despeito deles não terem a mesma influência política com relação a Roma, e nem, nem tanto no aspecto religioso, com cargos de liderança como sumos sacerdotes e sacerdotes, eles, na verdade, eles tinham uma relação estreita com o povo. O povo repudiava os saduceus porque estava no topo, era elitizado, eram ricos. E os fariseus tinham uma relação saudável com o povo porque era de classe média para baixo. E assim como os saduceus eram aplicados à palavra, os fariseus também eram aplicados aos escritos de Moisés, eram altamente zelosos. Só que com uma deficiência também, a deficiência de que eles acrescentaram 613 preceitos, chamado depois de tradição dos anciãos, que tinha influência comportamental na postura do povo. A postura do povo era norteada pelos ensinos, tanto dos fariseus ou dos saduceus. Aí que você me pergunta, mas pastor Samuel... Ou seja, o problema só muda de endereço. O problema é o mesmo. Exatamente. Aí você me pergunta, pastor Samuel, o que tem a ver essas duas correntes teológicas com a igreja na atualidade? O que tem a ver é que, a despeito dos saduceus ter se extinguido no ano 70 com a destruição do templo em Jerusalém, entendeu? Os saduceus perduram por todas as escrituras do Novo Testamento. No entanto, as ideias dos saduceus estão hoje representadas em algumas denominações religiosas, são aquelas denominações históricas em especiais que são ortodoxas, altamente aplicadas às escrituras e chegam a ter um comportamento ético, um caráter nobre e elevado, mas com uma deficiência de não ter uma influência sólida social na sociedade através do Evangelho, por falta de carisma, por falta de poder, por não crer nas manifestações sobrenaturais de Deus, em especial os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Então, é um segmento, né, de alguma forma ortodoxo, aplicado ao estudo da palavra, e um caráter nobre, elevado em termos de postura comportamental, mas com essa deficiência, de alguma forma também elitizada, que não tem uma relação estreita com o povo no dia a dia. Já os fariseus são representados hoje, lamentavelmente, a gente está enquadrado deles, porque os fariseus representam hoje os pentecostais e os neopentecostais. Por quê? Porque os pentecostais, eles são altamente carismáticos, eles acreditam no sobrenatural, nas manifestações sobrenaturais da parte de Deus, com um adendo, além de acreditar, eles têm uma relação saudável com o povo, os pentecostais. Eles penetram em todas as camadas sociais da sociedade, você está entendendo? Só que eles, assim como os fariseus acrescentavam as suas tradições, a ponto de Jesus ter ficado bravo com eles, dizendo que eles questionaram Jesus, que os discípulos estavam violando, quebrando
a tradição dos anciãos, com o comportamento deles, e Jesus disse: pior são vocês, que estão invalidando a minha palavra com a vossa tradição, colocando a vossa tradição em pé de igualdade com a minha palavra. Aí Jesus é duro com eles, dizendo que eles tinham aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela, porque eles eram sepulcro caiado, tinha aparência externa de santidade, mas por dentro era um caco, né? sem nenhum caráter, né? Hoje, lamentavelmente, tem dois segmentos hoje, dentro desse contexto, que são os pentecostais, não todos, claro, tem as suas exceções. Toda regra tem uma exceção. Tem as suas exceções, como também os neopentecostais que surgiram aí. O que está acontecendo? Os pentecostais, por muitos anos, você deve ser de origem, eu sou de origem pentecostal, sou assembleiano desde de infância, né? E quantos irmãozinhos nossos foram sacrificados por questão de televisão, rádio, e são as tradições, né? E os neopentecostais trouxeram os seus amuletos, que também estão colocando em pé de igualdade com as escrituras. Conseguiram se livrar, em parte, dessa tradição que os pentecostais, dessa carga de tradição que os pentecostais estabeleceram sobre o povo. Os neopentecostais conseguiram se livrar em parte, mas em compensação trouxeram uma gama de amuletos, né, de muletas para dentro da prática cristã, que literalmente descaracterizou a igreja. E de alguma forma colocando em pé de igualdade com as escrituras. Você está entendendo? Daí a gente percebe que o ápice disso é a chamada teologia da prosperidade, que é o elemento, que é a espinha dorsal dos neopentecostais, que está influenciando os pentecostais. Você está entendendo? E que está levando a igreja a se desviar do seu perfil original, que Deus traçou para ela, de que Deus disse assim: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, o ideal de Deus para a igreja é que a igreja, na verdade, desenvolva um caráter fundamentado na ideia de ser, não na ideia do ter. E a teologia neopentecostal, como também, de alguma forma, dentro do contexto pentecostal, já tem um grupo inclinado para a teologia da prosperidade, está fundamentando a postura comportamental da igreja em cima da ideia do ter. Meu Deus. Entendeu? E com o agravante do fazer. Porque há um ativismo... Aí vem a pergunta que não quer calar, que o problema é o seguinte: nós sabemos que a igreja é a cara da sua liderança, né? Exato. Ou seja, basicamente você está descrevendo o perfil da liderança evangélica. Quer dizer, a igreja, o corpo de Cristo é hoje o que a liderança permite ser. Ou a igreja está caminhando numa rota que a liderança está conduzindo. Não é? Não tem nem dúvida. Então, qual a sua palavra naquela câmera ali? Qual a sua palavra para os líderes que estão ouvindo esta mensagem, esse vídeo, vão estar assistindo essa entrevista? O que você tem de Deus para dizer especificamente para líderes, pastores de igreja, evangelistas, obreiros que tomam conta de igreja, líderes de campo, etc. O que Deus coloca no seu coração para dizer a eles ali? Não, o que eu tenho para dizer para os nobres companheiros que nos dão o privilégio de estar conectado com Vem Pensar neste momento, é que o projeto de Deus para a igreja está fundamentado em Cristo. Cristo é o referencial da igreja, ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, se Deus diz assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, o desejo de Deus era externar esse prazer, essa alegria, esse contentamento com relação à igreja. Na medida que a igreja fugiu do perfil do ser e começou a correr atrás do ter, tá? O que acontece? Ela se desviou propriamente do plano original de Deus, tá? E o ideal de Deus é que ela volte a ser. O ideal de Deus para a igreja é que ela seja o sal da terra. O ideal da igreja, de Deus para a igreja, é que ela seja a luz do mundo. O ideal de Deus para a igreja é que ela seja
ovelha no meio de lobos vorazes, devoradores. Então esse é o ideal de Deus para a igreja. E a recomendação que a gente faz aos nobres e digníssimos companheiros é para fazerem uma análise especificamente nesse conceito, tanto de ter como de fazer. Né? Por quê? Porque Jesus diz no capítulo 7 de Mateus que naquele dia aparecerão muitos e vão descrever para Jesus o que fizeram. Vão dizer, em teu nome nós expelimos demônio, curamos enfermos, fizemos prodígios, fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer para eles assim, apartai-vos de mim para o fogo eterno que eu não vos conheço. Por quê? Porque eles fizeram, mas nunca conseguiram ser. Você está entendendo, pastor? Eles fizeram, mas nunca conseguiram ser. Então, Jesus, Deus só conhece quem é. Entendeu? Deus não conhece só quem faz. Deus não conhece só quem está nessa busca louca do ter. Porque quando Deus disse para Satanás em relação a Jó, Deus disse assim, não há ninguém na terra igual a Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então o ideal de Deus é uma igreja íntegra, uma igreja reta, uma igreja que se desvia do mal, uma igreja que teme a Deus. Esse é o ideal para a igreja e é o conselho que a gente passa para os colegas, porque às vezes essas coisas estão escondidas nas entrelinhas dos textos bíblicos e a gente, de forma equivocada, está andando na contramão do propósito original. Eu acho que você acabou, de certa forma, desvendando o que eu considero um problema no meio da liderança evangélica, que é o ativismo. Então, o que acontece? Hoje, as pessoas, os líderes, os pregadores, os pastores, os missionários, não têm tempo de orar, não têm tempo de ler a Bíblia. Você pode observar que, quanto mais o tempo passa, mais raros, por exemplo, se tornam os estudos bíblicos nas igrejas. Porque as pessoas não têm mais tempo para ler a Bíblia, para estudar, gastar tempo com a palavra. As pessoas não têm mais tempo para orar, para buscar a Deus. Não é? A coisa toda está se resumindo num ativismo sem fim. Ou seja, quanto mais, é aquela sensação, desculpe de interromper, de que quanto mais eu fizer, mais Deus vai me amar, quanto mais ativismo, mais importante eu serei para Deus, algo dessa natureza. E eu acho que você conseguiu expor o problema com grande maestria. Quer dizer, revela exatamente onde é que está a origem desse ativismo sem fim e desta falta de relação direta do indivíduo com Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Exato. Essa carência do relacionamento. Aí a pessoa sobe no altar para pregar, faz um barulhão tremendo, mas você não vê relacionamento, você não vê unção real, produto de um relacionamento pessoal com Deus. Tem muita gente fabricando unção por aí. Exato. Você entra também por esse caminho? O assunto trata disso também? Trata disso exatamente porque, na medida que a igreja foge do seu plano original, que é ser, e ela focaliza no ter, o que acontece? A ideia do ter não é um fundamento do evangelho neotestamentário. A ideia do ser é que é o fundamento do evangelho neotestamentário. De maneira que essa inversão de valores levou o indivíduo, em vez de pregar a Cristo, ele prega o produto que Cristo tem para oferecer. Uau! Jesus não caiu nesse equívoco quando as multidões vinham atrás dele. Ele sabia, ele disse assim, eu não preciso que ninguém me dê testemunho acerca dos homens, porque eu sei o que vai no coração do homem. Então Jesus sabia que tinha uma multidão atrás dele, não pelo que ele era, mas pelo que ele tinha para oferecer. Tá? O texto diz que as multidões o seguiam porque tinham visto os sinais miraculosos que ele fazia na cura dos enfermos. E se ele cai nessa trama, todo o projeto de Deus é abortado. Era abortado, rapaz. Exato, mas ele não cai na trama. Uau. Só que quem caiu na trama está envolvido no ativismo do fazer
Por quê? Porque as igrejas que estão pregando o produto e não Cristo, ela tem que criar um malabarismo de criatividade dos amuletos. Você está entendendo? O cara lançou hoje uma campanha. Inclusive eu explico, eu queria até chamar a atenção dos nossos ouvintes, que talvez um dos cânceres hoje que tem corroído a igreja é essa busca desenfreada por conquistar coisas, né? É a igreja da teologia da prosperidade, e que corrompeu muitos líderes, corrompeu muitos pregadores. Hoje, muitos pregadores já não têm mais características de servo de Deus, eles estão tão empenhados em ganhar dinheiro com a religião, com o evangelho, que eles já perderam até a característica de pregadores. A pureza se foi, rapaz. Agora você descobre a essência quando você lê o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Você vai ver do capítulo 11, do verso 1 ao 35, você vai ver pessoas, os heróis na fé, os quais tiveram o privilégio de desenvolver um caráter fundamentado no ser, mas também tiveram a satisfação de ter. Por exemplo, Abraão era rico em gado, ouro, prata, servos e servas. Abraão, Isaac, Jacó, tudo eram ricos. Porque o ter vira uma consequência. Exato, né? Vira uma consequência. Agora você vai do versículo 35 ao 40, do livro da Epístola aos Hebreus, do 35 ao 40, tem uma parte do texto que diz que haviam homens naquele grupo ali que o mundo não era digno de tê-los. E aí você vai ver nesses versículos do 35 ao 40 elementos que desenvolveram o caráter de ser, mas nunca tiveram nada. Você está entendendo? E aí você vai e compara Moisés. Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó porque ele anteviu o que lhe aguardava. Então ele deixa de ser, de ter para ser. Você está entendendo? E você vai encontrar o Elias, que é o referencial de vida, né? De um caráter ilibado a ponto de Deus o recolher para si. Você está entendendo? Desenvolveu um caráter fundamentado no ser, mas nunca teve, era alimentado por corvo. Você está entendendo? Era alimentado por corvo. É muito bom. Bebia água do ribeiro de Querite, era alimentado na mão de viúva. Entendeu? Nunca teve nada. Você está entendendo? E aí é que está a distorção do perfil da igreja. A gente está tentando empurrar a goela abaixo das nossas ovelhas a ideia do ter. Está entendendo? Até colocando sentimento de culpa em alguns que não têm, porque estão em pecado, porque não têm fé, porque... Você está entendendo? Uma série de elementos negativos que as pessoas carregam com si, o trauma, a sequela, o resquício, porque não conseguiu alguma coisa na vida e se sentem extremamente descontextualizados entre aqueles que de alguma forma possuem. Quando a Bíblia se mostra... conquistaram um pouco ou não conquistaram nada, se sentem diminuídos. Exatamente. Porque hoje virou sinônimo de ou maldição ou pecado escondido. Exatamente, entendeu? Então Jesus foge disso, entendeu? E a igreja precisa voltar a pregar Cristo, entendeu? Porque no pacote do discipulado, do chamado para ser discípulo, Jesus já deixou intrínseco a recompensa. Ele disse: ninguém que haja deixado pai, mãe, irmão, casa, bens, para me seguir, que eu não recompense 100 vezes mais nessa vida, ainda o direito de vida eterna. Você está entendendo? Mas o ideal primário é ser. O ter é uma consequência do ser. Extraordinário. E aí a gente está fazendo o quê? A gente, em vez de ser, a gente começou na contramão. A gente está começando... Existem várias pessoas fazendo com o objetivo de ser para ter. Uau! Você está entendendo? Meu Deus. Eu espero que vocês tenham se alimentado assim como eu, porque eu vou ser sincero com vocês. Conheço o pastor Samuel há muitos anos, nós somos bons amigos. Então, às vezes, quando nós nos encontramos, às vezes ele fala de assuntos que às vezes eu já sei, às vezes até ministramos juntos em algum lugar.
Mas esse assunto que ele está falando agora é um assunto que eu estou ouvindo também de primeira mão, dessa forma como Deus colocou no coração dele. Então, você é testemunha que eu não te ouvi ministrar sobre isso ainda. Exato, não, o que eu falei para você, esse assunto eu ministrei agora lá em South Carolina, com o pastor Oséias. Agora, o interessante de tudo isso aí é que eu penso que há uma urgência no coração de Deus em trazer a igreja de volta para o seu perfil original. Uau, fantástico. Você está entendendo? Fantástico. E os líderes, os colegas que estão sintonizados agora com Vem Pensar, devem refletir, devem parar para pensar um pouco nisso. Entendeu? A gente deixou de ser luz do mundo, a gente deixou de ser sal da terra, a gente está deixando de ser ovelhas no meio de lobos vorazes. E o ideal de Deus é que a gente volte a ser, entendeu? Porque a ideia do ter e do fazer está abafando a igreja que deveria ser. Uau. Queria até te pedir que nós encerrássemos esse bate-papo, essa entrevista, com você orando pelos líderes, pela igreja e pelos líderes. É um sentimento que me veio. E aí no final fazemos as despedidas, vou colocar também as informações do pastor Samuel na tela, e pastores, obreiros aqui nos Estados Unidos ou no Brasil que queiram ter o pastor Samuel, convidar o pastor Samuel para um evento, uma conferência, ou simplesmente para estar contigo aí na sua igreja, você pode entrar em contato com ele nas informações que poremos aí no final do vídeo. Mas eu gostaria muito que o pastor Samuel orasse agora pela liderança da igreja e pela igreja diante deste entendimento que Deus te deu. Pai, no nome de Jesus, nós entramos na sua presença em oração e rogamos a Ti, depois desse diálogo, desse bate-papo entre eu, o pastor Jefferson Neto, nós oramos para que o Senhor aplique a sua palavra no coração da nossa liderança, ilumina os olhos do nosso entendimento, aguça os nossos sentidos, a nossa percepção de reino, para que a gente volte a trilhar no plano original que Tu traçaste para a vida da igreja na terra. Te oramos e já te agradecemos, na expectativa de que a gente vai ainda desfrutar de um momento especial da Tua igreja na terra, como sal da terra, como luz do mundo e como ovelhas no meio de lobo voraz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, obrigado, queridos. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês com esse canal Vem Pensar TV. Espero que vocês tenham sido muito abençoados. Eu fui. É um assunto que me alimenta muito. E especialmente peço a vocês que distribuam esse vídeo, né? Copiem esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Postem no Facebook, mande para pessoas que vocês conhecem, porque é esta união que faz a força, né? Se nós começarmos a espalhar essas boas novas, a mensagem real, a coisa ensinada corretamente, nós vamos suplantando a mensagem errada, né? O desvio vai sendo enfraquecido. Então, espalhe essa mensagem para quem vocês puderem e para que outros também sejam abençoados. Obrigado, pastor Samuel. Deus te abençoe. Se você quiser deixar suas últimas palavras, nós terminaremos em seguida. Eu quero agradecê-lo por mais uma vez desfrutar deste canal Vem Pensar, para poder dessa feita compartilhar com os companheiros os propósitos de Deus revelados a nós, né, que de graça recebeis, de graça também dai. E quero deixar o meu contato, né, porque a gente trabalha nessa área com escolas bíblicas, conferências, congressos. Se você gostaria de nos ter um dia aí na sua igreja para ministrar um trabalho específico a respeito de assuntos do gênero, é só você ligar no número 781-629-1668, que é o número aqui da América. No Brasil eu tenho o número 21-48-8133 e o nosso e-mail. Você pode mandar uma mensagem para a gente também pelo nosso e-mail, mac samuel01@yahoo.com. Que Deus em Cristo vos abençoe abundantemente.
Deus abençoe a todos. Obrigado aí, queridos. Voltaremos com um outro vídeo o mais rápido possível. Abraços. Amém.